Olá, Padre Borga, obrigada por mais uma vez se juntar à Eclésia para olharmos a atualidade informativa. Hoje passa muito por este anúncio de candidatos e candidatos a Presidente da República, umas eleições que se avizinham no nosso país para o início do próximo ano, mas que de qualquer forma têm vindo a conhecer o anúncio de diferentes candidatos, muitos deles oriundos de partidos políticos. Paulo Freitas do Amaral, o socialista Henrique Neto, fala-se também de Paulo Moraes, a candidatura independente de Sampaio da Nova que estará em reflexão, assim como Carvalho da Silva, mas há outros nomes, Manuela Ferreira Leite, Maria de Belém, Santana Lopes, Marcelo Rebelo de Sousa. Pergunto-lhe se esta pluralidade de nomes corresponde a uma maturidade democrática no nosso país. A luta política exige este tipo de barulho, de neblina. É sempre mandar nomes, porque cada um não quer ficar atrás e é preciso não perder por falta de comparência. Por um lado. Por outro lado, provavelmente é preciso dizer aqueles que não são candidatos e que já se fizeram o trabalho de dizer que nunca pensaram e nunca foram, embora tivessem sido, o caso de Guterres, é um exemplo, claro, e outros que dizem que não são nunca, que é o caso de Marcelo Rebelo de Sousa, continua a dizer que nunca é, mas toda a gente diz que sim. Enfim, há aqui um barulho que eu acho que está fora de tempo, primeiro. Depois, até lá, muita coisa vai acontecer. As legislativas vão ter que ditar muita coisa. E eu acho que isto não passa de uma agenda que precisa da comunicação social de ser alimentada, de ser, de algum modo, enriquecida com muita polémica, que me parece não ser muito sádia. De algum modo, podíamos dizer que em qualquer lista de eleitores estarão abundantes e profícuos candidatos à presidência da República. O que me parece importante, e talvez seja interessante ver, é se a figura do Presidente da República, se isso condiz com aquilo que se pensa ser a função de um Presidente da República, desde uma influência do magistério, um magistério de influência, se quisermos, até à palavra que na descrição e na retaguarda vai dizendo da sua justiça. Vamos dizer, afinal, se aquela gente quer ir para Presidente da República, para quê e com que intenção? Ainda falta vir aqueles que vêm por uma questão de, estou-me a lembrar, a MRPP, traz sempre o seu eterno candidato. Vemos nomes, a maioria deles, provenientes de partidos políticos. Tendo em conta aquilo que me disse, pode ser preocupante não haver vozes vindas da sociedade civil. Podemos esperar que ainda venham a anunciar candidaturas vindas da sociedade civil? Os partidos querem ter tempo de antena. Há alguns que são eternos candidatos a candidatos. Bem, este barulho todo, nós falamos isto há quase 4, 5 meses das legislativas. Isso é que me parece preocupante, porque em vez de estarmos neste momento a pensar o que será o país governável e que estrutura e que linhas de orientação o país deve ter, estamos a gastar com uma função que, repito, não sabemos muito bem, que na altura suponhamos que ganha o PS. Provavelmente o país gosta de fazer aquela história do equilíbrio de poderes, o que não aconteceu com o Cavaco Silva, nesta última eleição, porque na outra ele foi Primeiro-Ministro, foi Presidente da República com o Sócrates. Exatamente. Portanto, normalmente a gente vê o Portugal a querer não pôr tudo no mesmo saco. Temos vindo a assistir que os Presidentes da República habitualmente no nosso país cumprem 2 mandatos, não quer dizer que seja assim futuramente, mas até agora foi. De qualquer forma, pergunto-lhe se esta espuma que a comunicação social tem vindo a criar está a beneficiar os próprios partidos políticos que têm vindo a adiar a apresentação dos seus programas para o Governo. Esse é um lado do problema, que é o que é que interessa este barulho todo à volta de uma eleição que nem é prioritária. E eu acho que isto, politicamente, há aqui uma gestão, quer a nível da comunicação social, quer a nível dos partidos políticos, do aparelho político. A história é como é que Portugal olha para isto, e eu, de facto, fico sem saber. Mesmo nas tais sondagens, parece-me que Portugal anda um bocadinho cansado desta guerra permanente. Podíamos dizer que estaria até nesse aspecto a dar a prioridade à eleição que está na agenda, a eleição legislativa, e andando a falar-se desta história das presidenciais,
parece-me que é exatamente desviar do assunto. Eu não sei se os portugueses estão exatamente a entrar num desgaste que apenas assiste a isto tudo com alguma impotência ou até desprezo. Não sei. Eu fico muito curioso para saber. O que eu vou sentir no terreno é que as pessoas passam à margem disto tudo. Isto não passa de assuntos que vendem jornais, que fazem editoriais, que fazem colunas de opinião e que são sempre os mesmos a fazer a mesma opinião, ou seja, a opinião publicada e não necessariamente a opinião adquirida pelas comunidades ou pelo Portugal mais profundo. E esse descrédito pode ter consequências na abstenção, por exemplo, das eleições presidenciais. Se há eleições que têm tido muita abstenção, são as presidenciais. Ou seja, cada vez há menos gente a eleger o Presidente da República. E com este desgaste todo, parece-me que é isso que se pode, porventura, estar a alimentar, em vez de estar a fazer dele um lugar exatamente... Porque, de facto, na cabeça das pessoas, acabamos por não saber exatamente o que é que se espera de um Presidente da República. Não só aquilo que está escrito na Constituição para este perfil desta figura de Estado, mas também olhando para aquilo que a sociedade nos dias de hoje precisa, perguntava-lhe sobre que perfil deve ter o Presidente da República nos próximos tempos. Vai depender muito dos jogos, das alianças que se fizerem à volta e dos interesses à volta, que me parece que só se começa de facto a definir a partir da eleição legislativa, conforme a composição da Assembleia da República. Agora, é o único órgão em que nós votamos numa pessoa. É o único órgão em que é a própria pessoa que se oferece para o fazer. E é o único órgão em que nós esperamos que seja tudo menos político, seja muito auscultador do sentir da comunidade e confronte os próprios aparelhos políticos com valores que o próprio aparelho às vezes tende a esquecer ou pelo menos a pôr logo na gaveta a seguir às eleições. Portanto, é o único órgão em que nós, diria assim, esperamos que a influência e o perfil seja mais pelos valores e pelo sentido e pela auscultação do sentir do país e menos pelos jogos políticos. E aqui está o perfil que me parece, o caráter do homem que se pode, porventura, perfilar para ocupar um lugar destes, que embora, repito, aqui anda-se a negociar os aspectos políticos, que é onde tem andado a discussão. Eu acho que o perfil é aquele que for menos político, no sentido menos partidário, será aquele que o povo gostará de ver estar no lugar.